Olá, estamos começando mais uma edição do Entrevista Coletiva aqui na tela da Band. No programa de hoje eu vou conversar com a nutricionista Ana Silvia. Vamos falar aí dos cuidados com a alimentação, hidratação, nesse período de folia de carnaval. O Entrevista Coletiva está no ar. De volta com nossa entrevista coletiva, eu já estou aqui recebendo em nosso programa a nutricionista Ana Silvia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Ana, hoje começa, mas na verdade já começou um verão aí muito próximo do carnaval, terminou emendando duas estações quentes que o povo gosta muito de farrear, de folia e que sai um pouco da sua rotina, seja a sua rotina alimentar ou de trabalho. É um momento que precisa também ligar uma lanterninha de alerta? Então, a gente tem que ter muita cautela, porque na realidade, né, no veraneio você já sai de uma rotina total da sua alimentação. Onde você quebra horários, onde você quebra hábitos alimentares. E nesse períodozinho, como você mesmo disse, está muito próximo, né? A gente teve praticamente só alguns dias, menos de 10 dias de folga, vamos dizer assim, né? Quem retornou do veraneio e tal. Então, é preciso, pelo menos nesse período que antecede o carnaval, que você tivesse voltado aos seus hábitos, para quando chegar no carnaval, você já está mais ou menos organizado em relação à alimentação. Porque é muito importante isso para que você tenha uma regulação alimentar em relação ao teu corpo, no sentido de não provocar inflamação no corpo, porque é um período de muitas mudanças, onde você envolve álcool, onde envolve perda de sono, privação, né? Pouca hidratação. Então, tudo isso faz com que teu corpo inflame. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer um corpo desinflamado. Então, para desinflamar teu corpo, você tem que beber bastante líquido, principalmente a água, né? A água de coco, porque está um clima muito quente, a gente sabe muito bem disso, né? Então, como boa foliã que sou, né, só saio de casa com minha água de coco, porque é difícil da gente encontrar água de coco para venda na nossa cidade, Ana, infelizmente. e meio que emendou, terminou o verão, as prévias carnavalescas já vieram. Então, para quem realmente é folião e acompanha isso, não deu para ter esse descanso para desinflamar, como você falou. Está praticamente emendado e já começou quinta-feira o carnaval, hoje já segue a programação até quarta-feira de cinzas. Quais os cuidados que o folião precisa ter, principalmente esse folião que bebe, que curte mais até a madrugada, que tem esse sono desregulado, como você falou? Então, deixa eu dizer mais ou menos uma rotina que seria interessante, né? Normalmente, tanto essas prévias que já aconteceram, como o próprio carnaval, eles começam cedo, né? Normalmente, 7, 8 horas da noite, você já está em movimento na rua. Então, o ideal é fazer o seu jantar leve, né, mas que seja de forma consistente, que tenha carboidrato, que tenha proteína, que tenha uma gordura de boa qualidade, para poder lhe segurar durante o percurso que você vai fazer. Seja ele parado, que é agora no carnaval, né? E nas prévias antes, a gente saía na rua, então tinha todo aquele movimento corporal descontínuo. E quando a gente está parado, na realidade, assistindo um show, algo parecido, atrás de uma banda, então tem também esse movimento que você termina tendo um gasto energético grande, né? Se você gosta de fato da folia, né? Então você vai dançar, você vai ter muita transpiração. Então essa transpiração a gente precisa repor, né? Através dos líquidos. E a alimentação durante o carnaval, se você de fato ingere um volume maior de álcool, esse álcool também desidrata, então é preciso hidratação. E durante o carnaval, se for um período longo que você for ficar na folia, então você precisa de algo para se alimentar. Então comer na rua, esse é o maior dilema, né? Em casa você faz uma refeição legal, mas na rua você vai comer algo de fato que seja mais à base só de carboidrato, gorduras que não são boas, né? E a própria proteína, ou então você termina a mercê de só quando chegar em casa. Alimentação, né? leve e consistente. Não bateu não isso? Como é que ela é leve e consistente? Uma refeição de fácil digestão, né?
Se você comer saladas, que essa é bem leve, de fácil digestão, mas se você acompanhar essa salada de uma raiz, por exemplo, uma macaxeira, um inhame, uma batata doce, né? Então ela vai ser consistente no sentido de durabilidade, mas na realidade você não vai ficar, não é como quando você come tipo uma feijoada ou uma carne gordurosa, que a digestão vai ser muito mais lenta. Então, se você fizer uma carne branca, por exemplo, para acompanhar isso que eu disse, né, de uma forma de cozimento rápido, prático, ou só selando na chapa, ou um cozido de um frango ou de um peixe. Então, você vai ter uma refeição consistente no sentido dos nutrientes, mas de fácil digestão. E é isso que é interessante, porque não é bom a gente fazer o jantar e a gente chegar na folia todo cheio, como se a gente tivesse comido um boi, por exemplo. Né? Ana, a bebida está muito presente, você falou que ela desidrata. Existe uma proporção? Vamos trabalhar com a bebida que o brasileiro mais toma, que é cerveja no carnaval. Qual a proporção que eu tenho que estar me hidratando quando eu tomo cerveja? Existe esse parâmetro? Na realidade, depende muito de cada um, porque cada molécula de álcool, ela carrega, quer dizer, ela puxa para si 4 de água. Então, se a gente fosse ao cálculo de fato, seria um volume praticamente 1 para 1 ou mais. Né? Mas, normalmente, quem toma cerveja, que é a bebida, né, mais apreciada pelo brasileiro, né? Então, pelo fato dela ser líquida e você vai tomando, você praticamente não sente sede. Acha que está ali hidratado. Que está hidratado, mas na realidade, essa interação que você deve ter com a água, né, ou a água de coco, ela evita até mesmo a fadiga pós a ressaca. A ressaca que causa mal-estar, dor de cabeça, né, aquela necessidade de você continuar deitado, então esse tipo de coisa. Então, quando você se hidrata bem enquanto você bebe, você reduz esses níveis da ressaca, da fadiga. Cheguei da folia, o que é que eu devo fazer? Então, quando você chega, se você tiver algo prático para você comer, né, para poder dormir, porque você não pode ficar cheio, né, comer algo pesado para ir dormir logo em seguida. Então, se tiver tipo um alimento proteico e fácil, seria iogurtes, que você poderia acompanhar aí com granola, com frutas. Se tiver novamente sobrado do seu jantar, aquela carninha, né, que você preparou, a carninha branca, magra, com pouca gordura, junto com a saladinha e a raiz, ou até mesmo um pouco de arroz, que pode ser integral junto com legumes. Então, só isso aí já vai dar um suporte bem legal para repor a sua perda. E para fazer com que você não tenha uma indigestão enquanto está dormindo. Geralmente, fim de festa, você vai nas barracas que estão ali, é no churrasquinho que está, é no que está ali mais prático. Pois você termina, vai ali. Dentro desse leque que a gente fala que é o churrasquinho, é a pizza, é o sanduíche, é o pastel, que está ali mais o que fazer? O ideal seria remover, né, as frituras. Então, o pastel seria o último a você querer comer. Mas o sanduba, né, se tiver ali, se for de um lugar que tenha mais segurança na parte de vigilância alimentar, então seria um sanduíche que contém verduras, mas só que no meio da rua não dá para confiar nas verdurinhas, né? Tomate, alface, então é muito perigoso. Então, dessa forma, é melhor que você peça seu sanduíche, que seja o pão, né, como fonte de carboidrato, as proteínas, que pode ser ovo, a carne, né, um queijo, e não usar nem maionese nem ketchup, né, pelo menos nesse momento. Em outro momento, né, mas aí seria um agravo a mais no sentido da gordura, né, da maionese, no caso. E o ketchup, nem tanto pela gordura, mas pelos aditivos químicos em si. Tá? Então, se puder comer esse sanduichinho e ir para casa... Geralmente a gente desregula um pouco o sono, não dorme o suficiente, acorda, já pula o café da manhã, Isso. Às vezes já vai para o almoço, se está em casa de praia já começa no churrasco. Essa desorganização alimentar, o que é que pode trazer de prejuízo para a saúde humana? Então,
quando a gente perde esse ritmo, ainda bem que são poucos dias, né? Quer dizer, isso eu estou me referindo ao carnaval, porque o veraneio já passou e desregulou bastante. Mas esses poucos dias, não dá para o corpo ficar tão inflamado assim. Então, o processo de inflamação, quando eu falo inflamação, é o corpo em geral. É essa privação de sono, que pode provocar má digestão, que aí vem cefaleias, né, as dores de cabeça, enfim, traz esses desconfortos. Então, na realidade, o ideal seria um pós-carnaval você fazer uma detoxificação. Né? Então, o que seria essa detoxificação? Trabalhar um pouco o teu fígado para poder eliminar as toxinas que você consumiu, né? Ou inalou, né? Ou colocou na pele, né? Porque a gente vê que a gente usa muita maquiagem, a gente usa aquele brilhinho, glitter, purpurina. Então, tudo isso é produto químico que a gente coloca na pele. E os aditivos químicos que a gente vai ingerindo nos alimentos. O próprio ketchup, como eu falei, né? As maioneses que são industrializadas de todo jeito têm conservantes. E a poluição do ar. Esse é um dos mais agravantes, né? Normalmente são ambientes a céu aberto, ainda bem, mas onde tem muita fumaça dos espetinhos que estão sendo produzidos. Então, essa fumaça ela é um xenobiótico muito potente. E esse xenobiótico, assim como todos esses que eu falei, que são substâncias tóxicas, elas aumentam essa inflamação do corpo. Né? Então, o nosso corpo ele sofre um estresse que a gente chama de um estresse oxidativo, onde as células elas vão se contaminando, vamos dizer assim, né, por essas substâncias, e se fosse, de fato, a longo prazo, aí o processo inflamatório seria bem danoso. Chegou a quarta-feira de cinzas, então agora é o momento de recuperar isso. O que fazer? Qual a rotina que a gente tem que ter para ter essa desinflamação que você falou, que foi ocasionada aí pelo carnaval? Então, essa rotina, de fato, né, ela vai ser gerada primeiro pelo repouso, né, você, de fato, tentar dormir para recuperar seu sono, que o sono, a privação de sono é um dos agravantes para o estresse, né, o estresse oxidativo que gera a inflamação. Então, recuperar sono e fazer refeições leves, né, leves no sentido, de fato, de serem de boa qualidade e de boa digestão. Então, o que você puder evitar de frituras nesse pós-carnaval... Quantos dias? Na realidade, poderia durar aí uma semana, né? Ingerir chás que são diuréticos, que são antioxidantes. Pronto, o chá verde é uma planta maravilhosa, é um antioxidante maravilhoso, que ele trabalha muito bem essa questão da inflamação e da detoxificação. Assim como a carqueja, o dente de leão, que a gente não tem muito hábito de consumir, mas são plantas que direcionam para o fígado um melhor trabalho desse órgão. E é o fígado o órgão que mais elimina toxinas no nosso corpo. Então, a gente precisa, de fato, cuidar muito bem dele. E nesse período de pós-carnaval, é, assim, muito importante que ele seja lembrado. Ana, queria agradecer muito aqui, sempre que você vem dar essa aula aqui para a gente, pedir para que você deixe suas redes sociais, se alguém que tiver mais alguma dúvida, quiser um esclarecimento, possa aí tirar com você. Tá certo. O meu Instagram é anasilvia_nutri, né? Eu estou à disposição de vocês. Eu atendo também na Clínica de Vânia Rocha Estética, é um espaço de estética, mas onde a gente atende as diversas patologias, né? Então, sou uma nutricionista clínica da área funcional, que vê o corpo como um todo e não como partes. E é isso. E continuar sendo, né, um bom carnaval, porque o meu já começou há dias. Obrigado, querida, pela sua participação. Nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição. Eu lembro que se você perdeu este ou outro programa, está à sua disposição no nosso canal do YouTube. Senta, compartilha lá, segue a gente, ativa o sininho que a gente tem esse encontro também no virtual. Tchau, tchau.